Fala galera, Carvalho com mais um vídeo para vocês. Estamos começando a nossa terceira aula no nosso curso de pintura digital Express, como vocês podem ver ali embaixo, tá? A gente já criou conteúdos especiais, conteúdos secretos e a gente está indo direto para a terceira aula. A gente já acrescentou volumes no nosso desenho e tá muito interessante o jeito que a gente está desenvolvendo isso. Lembrando, se a gente tirar aqui, ó, o nosso line art, a gente vai ver que a gente já consegue ver um cabelo muito mais denso, um cabelo com muito mais detalhes, né? E a gente vai poder trabalhar essa parte de sombra da melhor maneira possível. Essa aqui já eram as partes de sombra de oclusão, certo? Sombra de oclusão, muito interessante, essa coisa toda. E agora a gente vai trabalhar com a parte de luz, certo? Eu falei para vocês que a gente adiciona profundidade e depois a gente vai adicionar volume. Uma coisa está muito ligada à outra, mas na minha concepção, na minha forma de perceber, tá? A luz e a sombra, eu sempre acrescento a sombra para adicionar a profundidade, né, das coisas e depois adiciono luz para adicionar volume. Vocês vão ver como isso vai funcionar a partir de agora, tá? Tenho aqui essa nova layer, tá vendo que eu estou sempre trabalhando com ela aqui, desta maneira, e a gente vai trabalhando, né, quando a gente selecionar aqui de novo o cabelo, né, no cabelinho aqui, bonitinho, né, a gente vai dar o Ctrl H de novo para assumir a seleção e a gente vai trabalhar agora em cima. Então, da mesma maneira que a gente fez para buscar as cores mais escuras, a gente vai buscar as cores não, os valores mais escuros, a gente vai buscar agora os valores mais claros. Então a gente vai ali na cor, né? Eu vou selecionar a cor mais base aqui, tá vendo? Eu venho com conta-gotas, seleciono aqui essa parte. Ele vai já selecionar aqui na nossa escala de cores aqui a parte de cinza. Esse é o cinza básico, o neutro de tudo, né? Se eu tirar tudo aqui, é o cinza que já estava, certo? Por isso que agora a gente vai começar a adicionar esse volume com valores mais claros, tá certo? O que eu faço? Em vez de ir para baixo, eu venho para cima. Eu não preciso já vir aqui, não, eu preciso ir subindo, certo? Então eu já vou adicionar aqui uma iluminação interessante para essa parte, usando já o nosso brush normal. Eu vou fazer aqui e vou fazendo ele desta maneira. Tá lá ainda a minha máscara, então eu posso pintar à vontade, né? Então eu só preciso verificar aonde eu vou adicionar mais desse volume, aonde ele vai chegar aqui no meu desenho, tá certo? Você não precisa adicionar ele em todos os lugares. Lembrando, a parte do fundo você tem que ver muito bem aonde você vai adicionar isso. A gente está colocando somente esse ponto de iluminação, depois eu vou falar de outros pontos de iluminação que também vai fazer muita diferença para aquilo que você estiver tentando desenvolver, né? Posso colocar mais outros pontos de iluminação, a gente já vai ver isso depois, né? Primeiro a gente só vai fazer as luzes normais, né? A luz do ambiente, a luz específica que a gente vai criar, que é a luz do destaque, tá? Eu já vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Lembra daquela dica principal, você adicionou essa camada de luz, tira e põe novamente para você ver se está fazendo diferença para esse desenho. Se você acha que não está fazendo diferença, aí nem coloca. Agora, se você acha que está fazendo diferença, você pode voltar a pôr, tá? E sempre vai intercalando com o tamanho do brush e com a borracha também, para você dar uma afinada. Às vezes o brush é muito grosso, né? Se você olhar na configuração do brush aqui, vocês vão ver que esse brush é muito grosso, né? Eu posso diminuir isso, posso dar uma afastada nisso e por aí vai. Então é sempre bom você ver que tipo de brush que você está desenvolvendo, né? Tem os brushes que são mais fininhos, tá vendo? Aí eles vão ter algumas peculiaridades. Eu estou usando esse, eu prefiro mais esse daqui para fazer esses detalhes específicos que vocês estão vendo, tá bom? Então, sempre vejam essas coisas quando vocês estiverem fazendo. E como ele termina mais grosso, eu venho sempre com a borracha para dar uma afinadinha nele, dependendo, é claro, do tipo de material que eu estou inserindo aqui, né? Aí eu já adicionei essa luz, é uma luz básica, não é uma luz forte, né? O que seria essa luz forte? É uma luz de destaque. Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente fazer, né, ter um pouquinho mais de noção dessas coisas. Pegar aqui uma esfera e a gente vai trabalhar somente com iluminação nela. Eu vou pegar aqui a cor base, né? Cor base, ó, valor base, que é o cinza aqui que a gente começou. A gente vai pegar um cinza mais escuro e vamos fazer uma sombra disso aqui, certo? Aqui, ó, vou pegar ele aqui, né? Fazer ele aqui, ó, e vou fazer aqui o cinza bem básico, né? Que é a nossa primeira camada de sombra.
Eu falei na última aula, se você não viu, volta na última aula lá, né, que está disponível para vocês aí. Eu falei da possibilidade de você adicionar de 2 a 3 camadas somente de sombra. Então é o que a gente está tentando fazer aqui nesse daqui, tá vendo? Eu vou adicionar até um outro aqui, usando a mesma camada, tá vendo? Mesmo valor, opa, tá aqui ainda. E eu vou adicionando mais sombra. Tá vendo que quanto mais sombra eu adiciono, mais profundidade o desenho vai tendo? Ele ganha volume também, mas não é a mesma coisa, tá? Então eu vou adicionar mais uma só para manter isso daqui bem, né? Bem renderizado, vamos dizer assim. Tá vendo que mesmo que eu adicione a sombra vindo nesse lugar aqui, né? A luz vindo nesse lugar aqui, eu preciso adicionar um pouquinho de sombra em volta, né? Para isso ter aquele aspecto mais tridimensional. Aí depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essa camada base aqui, que estava mais ou menos por aqui, e vou adicionar luz. Daí eu sempre vou adicionando iluminação, tá? E essa iluminação é uma iluminação básica, tá vendo? Se eu tiro, ele não fica com tanto volume quando eu adiciono. E eu posso adicionar mais um pouquinho de iluminação, e aí a gente vai criando esse aspecto no desenho. E depois eu posso fazer o quê? O tal que o pessoal fala muito em inglês, que é o highlight, que é a nossa luz de destaque, tá? Então a gente vai adicionar, e essa luz de destaque, geralmente ela é menorzinha, tá? Ela vem ali a um ponto muito específico de iluminação, tá certo? Ela dá aquela luminosidade mais forte, né? Ó, eu acabei por iluminar tudo na mesma camada. Eu gosto de separar as camadas para ter uma organização melhor. Depois que eu aprovei, que eu gostei, né? Aí eu junto, mas eu tenho que estar gostando muito para eu juntar. Porque senão, a chance de eu errar e depois voltar e estragar e ter que começar de novo o processo é maior. Tá? Eu já vi gente falando assim, não, faz tudo na mesma camada, não tem problema nenhum. Eu não gosto desse processo. Eu prefiro o processo onde eu testo a camada, tenho certeza absoluta que ela tá boa, e aí sim eu faço essa mescla. Tá certo? Eu prefiro fazer desta maneira. Hoje em dia eu estou evoluindo aos pouquinhos, que daí eu consigo já fazer. Mas para quem está começando, minha sugestão é essa, que você teste 1, 2, 3 camadas, deixa ela ali, né? Tá satisfeito? Porque sempre depois de uns 5 minutos do desenho, se afasta do desenho, se a gente volta, podia estar de uma forma diferente. Agora, se já tivesse junto, já era. Entendeu? Tá tudo bem. Mas é sempre bom pensar dessa maneira. Então, a gente iluminou aqui. O que a gente faz aqui? A gente vai criar uma sombra projetada desse objeto. É uma sombra projetada. Certo? Vou jogar aqui uma sombra projetada que vai ficar fora. Aqui, sai daí, fião. Deixa eu projetar essa sombra. Deixa? Não. Vai deixar eu projetar a sombra? Aqui, pronto. Tá aqui. A gente vai criar uma sombra projetada desse objeto aqui. Tá certo? Essa sombra ficaria mais ou menos assim. O interessante quando a gente pensa na sombra projetada, e é muito importante que a gente identifique isso, é que essa sombra projetada, ela vai se desvanecendo, tá? Então, geralmente, ela mantém o aspecto dela, mas ela se desvanece, tá? Ela vai, né, deixando esse aspecto mais fraco. Ó, ela mantém ali o aspecto do objeto redondinho, né? No caso, é uma esfera, mas podia ser uma mão, podia ser o que for. Ela vai jogar para ali, né? E o que vai acontecer? Aqui, entre a sombra que está projetada e a sombra do próprio objeto, a gente tem uma sombra muito forte, que é a tal da sombra de oclusão, que é onde você não tem nenhum toque da luz. Nenhum toque da luz. Essa sombra de oclusão é essas sombras que nós colocamos aqui, onde a luz quase não chega. Quase impossível de chegar, daí a gente chama de oclusão, tá? Depois disso, a gente tem um outro aspecto que vai depender muito do material que está sendo recebido. Nem todo material rebate a iluminação da mesma maneira, que é a luz de rebatimento, acabei de falar. Né? Então a gente vai pegar de novo essa esfera aqui e a gente vai fazer uma luz de rebatimento. A gente pegar essa iluminação aqui, ela vai bater aqui e ela vai chegar um pouquinho mais fraca aqui assim, ó. Ela vai chegar um pouquinho mais fraca. Você pode vir aqui depois com uma borracha, só para dar uma suavizada nela. Tá vendo? Ela vai rebater ali. Depois, você vai ter o quê? Outras fontes de iluminação. Uma fonte de iluminação de uma outra luz que está no outro ambiente. Por exemplo, aqui no meu rosto está mais escuro, mas atrás tá claro, né? Porque a janela está aberta, né? Tem os dois monitores aqui. Se eu desligo um desses monitores, ou se eu tapo isso aqui, você já vai ver que vai mudar um pouquinho a iluminação, né? Então você consegue ver que aqui no centro do meu rosto está um pouquinho mais escuro, né? E aqui tem duas iluminações
tá? Isso ajuda a gente a perceber as coisas. Se eu ligar ali, ó, quer ver que eu vou ligar uma outra coisa? Olha como que isso vai funcionar. Ah, não vai dar não, porque eu não vou conseguir lá ligar. Mas a gente pode ligar aqui com o meu celular. Pra gente fazer um teste. Vou jogar uma iluminação aqui. Assim, ó, olha só. Agora eu joguei uma iluminação específica. Tá vendo que conforme eu for modificando essa iluminação, no meu rosto ela vai agindo de uma forma diferente. Então imagina que essa iluminação tá lá em cima. Ó, eu joguei ela lá pro teto. Joguei ela lá pro teto. Mas você vê que tem alguns highlights aqui, ó, que é no meu óculos, tá? Se eu tirar o zóio aqui, você vai ver que tem uma iluminação. Já gerou uma nova sombra projetada aqui. Tá entendendo? Então, a gente tem um monte de peculiaridades se tratando de luz e sombra que é bom falar para vocês, porque às vezes não faz sentido quando a gente está começando. E é normal isso. Mas por isso que é importante a gente observar. Quando a gente olha para as coisas, a gente vai ver, mas por que essa iluminação está batendo ali? Por que aquilo está causando aquela sombra ali? E por aí vai. Então eu posso chegar, como a gente tem aqui no estúdio, aqui agora está desligada a luz lá, direto do interruptor. Eu não consigo ligá-la aqui. Mas, às vezes eu posso criar uma iluminação simples. E jogo aqui uma iluminação em cima da minha esfera. Vamos lá, aqui. Pronto. E jogo ali na minha esfera uma iluminação, né? Tá vendo? Você vai criar uma iluminação ali e você pode dar uma suavizada nela. Tá vendo? Ela está recebendo uma iluminação em algum lado. Pode vir de outro lado essa iluminação, pode ser de outra cor essa iluminação, pode também. Entendeu? O mais importante, não quero assim, peraí, deixa eu voltar a fazer a minha máscara, porque eu não sei por qual motivo eu tô tirando a máscara. Aí, ó, aqui eu vou voltar, eu vou colocar mais outra fonte ali. Isso daqui pode acontecer se você tiver outros ambientes, outras coisas. Imagina que ela tá batendo e tem um Pikachu do lado. O que que acontece? O Pikachu, ele é amarelo, então ele vai ter esse aspecto mais amarelado para as coisas, né? Então, ele vai rebater o amarelo, entendeu? Por exemplo, meu rosto está mais vermelho que o normal, porque minha blusa é vermelha. Se eu não tivesse com a blusa tão vermelha, né? Talvez ele não ficaria, meu rosto não ficaria tão vermelho quanto ele já é. Muito vermelho, meu rosto, tá? Mas basicamente isso aqui. A gente não tá falando de cores aqui, tá? Eu tô mostrando a iluminação que pode acontecer, tá certo? Não especificamente essas cores todas. Porque se eu jogar isso aqui em uma sem saturação, vocês estão vendo que ele já tem valores diferentes, ó. Tá vendo? Eles afetam em si o objeto, esses valores de luz que estão chegando. Tá? Então é importante que vocês definam essas coisas. Agora aqui eu vou jogar mais outra iluminação, só que essa iluminação eu já vou jogar um highlight. Eu nem vou fazer uma outra iluminação muito mais obscura e coisa desse tipo. Então eu vou deixar ele bem menor e vou fazer isso daqui, talvez assim, ó. Tá? Aqui é legal se você tiver algum brush específico de cabelo, mas eu estou improvisando com o brush que eu falei para vocês, que vocês não precisam de um brush muito específico para isso, mas dá um efeito legal se você tiver, tá? Então se você tiver um brushzinho daquele jeito, né? Eu não sei ainda se no final dessas aulas vai ter, né? Eu vou ver ainda aqui se eu consigo disponibilizar alguns brushes bem específicos para vocês. Ó, tá vendo que a gente consegue trazer um pouquinho da peculiaridade do cabelo? Ó, só com essa iluminação, eu posso dar uma duplicada ou não, gostei dela aqui, ou posso acrescentar mais, né? Eu vou mostrar agora como ficaria com esse brush de cabelo, como que ela ficaria. Vou apagar e vou fazer o mesmo highlight com o brush de cabelo, ó. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. E vou fazer a mesma coisa aqui. E aí aqui eu vou pegar, usar o mesmo brush e vou dar uma apagadinha nele em volta. Que é para dar essa suavizada. Tá vendo? Ó, você cria um pouquinho desse efeito no cabelo. Para ele não ficar tão duro. Então é sempre bom você apagar, tirar, ver como ele fica. Ver se ele deu uma suavizada no cabelo. Eu tô achando esse brush diferente do que eu costumo usar. Ó, esse está muito duro. Eu tinha um outro brush que eu devo ter fugido com ele em algum lugar. Será que é esse? Não sei. Meus brushes estão sumindo. Mas basicamente você vai ter muito brush para testar também. Isso é muito importante que você teste os brushes, né? Às vezes eu uso esse daqui também. Esse daqui talvez vai ficar mais ou menos. Pega o brush também. Aqui tem umas características no brush que você pode dar uma rodada nele
para deixar ele dar uma suavizada. Ó, aqui talvez eu vou conseguir um efeito legal nesse brush, né? Faz um teste também, é muito importante que você faça teste para ver se você gosta do resultado desse brush, tá vendo? E aí você vai adicionando esses highlights no seu desenho, tá? Não se apegue somente aos highlights simples, você pode fazer highlights de formas diferentes. O que quer dizer esses highlights de formas diferentes? Eu estou jogando esse highlight porque a iluminação está batendo especificamente ali, mas eu posso jogar outro highlight aqui, por exemplo. Ó, né? Eu posso jogar ele aqui. E aí dou mais uma vez aquela suavizada nas pontas. Esse literalmente não é o brush que eu costumo utilizar. Meu aluno Eric, ele fez eu atualizar o WhatsApp, ai meu Deus do céu, o Photoshop. E aí quando eu atualizei o Photoshop, que eu estou usando já uma versão nova dele, né? Ele veio e me apagou tudo que eu tinha antes. E agora eu estou meio bugado aqui com os meus brushes. Mas tá bom. O importante é que está funcionando aqui, ó. A gente vai trabalhando e vai fazendo os efeitos de highlight em cima do cabelo que a gente quer. Tá certo? Sempre tentem perceber que você pode trabalhar no fio a fio. Não gostei. Você vai trabalhar no fio a fio ou você vai deixar ele mais suave, né? De uma forma que eu posso dizer que você está deixando ele mais cartunesco, mais estilizado, que é quando você simplifica. Se eu trabalhar no fio a fio, eu tenho que vir fio por fio e dar detalhe por detalhe desse cabelo, né? E isso vai deixar o desenho um pouquinho mais realista. Você pode fazer isso? Pode. Você deve fazer isso? Só se você quiser. Tá entendendo? Eu não gosto, eu prefiro ele mais estilizado. Eu prefiro dar detalhes mais estilizados. Mas isso, de novo, vem já a questão do gosto. Você precisa experimentar. É muito importante que vocês experimentem. Porque se você não estiver experimentando, a chance de você ficar muito bom naquilo é menor, né? Porque você precisa experimentar. O que eu hoje faço é porque eu experimentei muita coisa, né? Então você vai adicionando. Depois tira de novo, adiciona. Eu vou adicionar mais um pouquinho aqui, apesar de não ter gostado no primeiro. Mas eu vou adicionar agora, talvez, de uma outra forma aqui e dar uma suavizada nas pontas dele. Talvez já me agrade mais. Me agradou mais pouquinho, né? Aqui, ó, daí você vai dar uma suavizada de novo nos fios do cabelo que você está querendo trabalhar. Você pode voltar aqui e adicionar um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de iluminação, daí fica a seu critério. Gostou disso? Você pode vir aqui para não deixar também o seu arquivo muito pesado, você vem e mescla. Tá satisfeito? Tem ali já o seu cabelo, né, todo sombreadinho. Eu vou fazer a mesma sombra embaixo, agora que eu tenho aqui essa base. Então eu vou fazer essa sombra mais escura. Eu chego aqui e já vou adicionando aqui aquele efeito ali, ó, lá no fundo do cabelo. Tá vendo como a gente vai adicionando? E é sempre importante que a gente vá fazendo isso. Vai diminuindo ele. Vai deixando essas tonalidades um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. E vai vindo até onde você vai conseguir chegar com o cabelo. Ó. Tá vendo? Vai vendo aonde está chegando. A sombra de oclusão aqui nessa parte, ela vai ser muito gritante. Porque ali no fundo do cabelo você não está vendo nada. Tá vendo como a gente já deu aqui um aspecto? Aqui eu tenho que tirar um pouquinho. Opa, tá vendo o que eu falo de você pintar em cima? Tem que tomar cuidado. Eu pintei em cima, danifiquei a base do meu desenho ali. Então eu vou voltar tudo o máximo que eu conseguir. Pronto, beleza. Vou fazer isso aqui de novo. Vamos lá. E agora eu tenho que tomar cuidado para onde eu vou pintar naquele lado ali. Tá certo? Vou já fazer aqui e vou jogar para baixo disso. Vai ser melhor. Pronto. Tá vendo? Que a gestão, né? A gente está falando da hierarquia das layers, né? Ó. O que vem a ser? Eu não sei se eu falei sobre a hierarquia das layers, mas de qualquer forma eu vou falar de novo. As layers, elas funcionam de forma hierárquica. Ou seja, aquelas que estiverem em cima, elas vão sobrepor as que estiverem embaixo. A não ser que você use alguns efeitos de camada. Tá vendo? Então estou deixando ela bem no escuro aqui, ó. Para deixar esse efeito mais interessante possível aqui naquilo que eu quero. Né? Vamos tirar aqui, tá aqui. E agora eu vou tirar esse efeito de contorno, né, que a gente estava fazendo, e agora eu vou fazer ele sem contorno. Tomem muito cuidado, porque a chance de você se enganar aqui é muito grande.
Ó, aqui, mesmo assim, fugir um pouquinho. A gente vai fazer igual, só que aqui, ó, a gente vai deixar ele mais suave possível, sem estragar. Aqui, mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Tá vendo? A gente vai trabalhando aqui, ó. Deixa aquela camada acima, né? E agora a gente vem para a camada de baixo e vai deixar ela bem mais suave, ó. Tá vendo? Trabalhando aqui, olha como a gente vai terminando ali os fios de cabelo aqui. Nessa parte específica ficou mais interessante, né? Ó. E você apaga, volta a cor de novo, um pouquinho da tonalidade, dá aquele efeito, né? Do jeito que tá ficando mais picotadinho o cabelo. Aí eu venho aqui, ó, pra dar aquele efeito aqui em cima, eu vou deixar ele um pouquinho mais, com uma sombra de oclusão um pouquinho mais forte, né? Vem pra cá, ó, aqui e aqui, pra dar aquele efeito ali, que eu fiz do outro lado, tá vendo? Aí a gente consegue dar esse efeito, daí você pode até fazer uma transição aqui, ó. Pra você fazer uma mescla interessante aqui, o que eu aconselho? Eu já vou mesclar, gostei desse resultado. Você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar ainda mais. Você seleciona, ou com brush mesmo, está com brush, né? Você seleciona com a tecla Alt do seu teclado aqui, você vai diminuindo um pouquinho só, para você fazer uma mescla legal, né? De um para o outro. Então você seleciona, diminui um pouquinho mais, né? Para você fazendo essa transição de um para o outro, para ficar um pouquinho mais suave. Tá vendo que eu adicionei um pouquinho mais de sombra ali. Aqui a mesma coisa, eu quero fazer algo mais específico aqui, ó. Então eu vou dar uma escurecida. Por acaso, toma muito cuidado com os valores que você estiver trabalhando, né? Para você não fugir desses valores. Então, vem aqui, mais escurinho aqui, ó. Tá vendo? Trabalha eles bem no escurinho aqui, ó. Para deixar eles bem interessantes. Aqui eu também vou adicionar um pouquinho mais de sombra de oclusão. O Photoshop deu uma bugada, não sei por qual motivo. Vamos salvando, né? Vamos salvando, pessoal. Às vezes eu não salvo, me perco depois, né? Ó, tá vendo que aqui eu já estou adicionando um pouquinho mais. Ó, faz aí de novo, pegando aqui. Ctrl H. Opa, eu fiz uma coisa que não era para fazer. Ctrl H. Pronto. Ih, maluco. Pera aí. Tá vendo que escapou aqui um pouquinho, ó. Então eu venho lá de novo, vou pegar a máscara e vou jogar lá de novo. Agora sim. Espero eu. Sim, agora sim. Eu vou conseguindo fazer um pouquinho mais dessa tonalidade aqui que eu quero para fazer essa sombra de oclusão um pouquinho mais forte aqui. Tá vendo? Para dar um pouquinho mais de destaque para a sombra também. Eu acho que fica um pouquinho mais interessante. Certo? Olha aí. Eu achei interessante, de novo. É sempre bom você fazer aqueles testes para ver se você gosta ou não do resultado. O cabelo, de verdade, eu não mexeria mais. Estou satisfeito com ele desta maneira. Não quero mexer ele em nada. Tá certo? Nossa, eu tô vendo que eu tô ficando cada vez mais escuro. Que o quarto tá escuro, né? Mas tá bom. Não tem problema não. Tem problema, que a gente dá um jeito aqui. A gente vai alumiar. Vamos alumiar pra ali. Ficou zoado isso aqui, né? Fica aí, filho. Aí, tá ótimo. Ficou meio a luz de vela, né? Tá bom. É bom que vocês estudam um pouquinho a iluminação. Bom, agora a gente vai fazer isso no restante do desenho todo. A gente tem o quê? 23 minutos. Agora eu vou fazer um speed art. Não vou fazer speed art, não. Isso vai ficar para a quarta aula. E aí, quem sabe, a gente finalize aí esse curso de pintura digital express. A gente vai trabalhar com o restante um pouquinho mais rápido, né? Aqui foi muito passo a passo. E vocês viram qual foi o resultado no cabelo. Você pode renderizar mais ou renderizar menos, né? O que é renderizar mais? É adicionar mais sombra. O que é renderizar menos? Adicionar menos sombra, tá? É sempre bom só manter o contraste, mas aqui já está o suficiente para a gente trabalhar sem linhas, tá? Sem linhas. Se eu quiser trabalhar com a linha, não tem problema nenhum, é gosto peculiar. Minhas artes eu coloco linhas, mas eu estou ensinando para vocês sem, porque se você aprende sem linhas, funciona também para com linhas também. Bom, é isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma maneira a perceber um pouquinho mais sobre a iluminação, né? A iluminação é realmente muito complexa, como eu disse para vocês aqui, fazendo os testes, né? Aqui, ó.
Os contos da meia. Pronto. É muito complexa mesmo, normal que vocês tenham dificuldade nisso. A minha principal dica é que vocês experimentem, façam testes. Se vocês não fizerem testes, a chance de vocês serem bem-sucedidos é muito pequena. Então você precisa testar. E não basta apenas ver as aulas. Você tem que colocar essas aulas em prática. Se você estiver colocando essas aulas em prática, por favor, marque a gente lá no Instagram. Utiliza a hashtag Aprendi com VC Desenhos, que eu quero ver os seus resultados. Se você estiver fazendo isso daqui, eu vou disponibilizar um link que vai ficar na descrição para vocês terem acesso diretamente a isso daqui, ó. Vocês não vão ter a blocagem, vocês vão ter o Line Art. É a única coisa que eu posso dar para vocês. Na verdade era legal só mandar o sketch, né? Porque daí vocês também treinariam o Line Art. Não, mas eu sou um cara de gente boa, eu vou deixar para vocês o Line Art pronto. E aí depois vocês trabalham mediante as aulas que vão surgindo. Vai ter link na descrição para o intensivão de pintura digital que vai acontecer dos dias 22 a 23 a 25 de fevereiro, às 20 horas da noite, horário de Brasília. Já tem link disponível para você já definir lembrete, muito importante, tá? E o link também para você baixar isso aqui já vai ficar aí na terceira aula. Deveria ter citado antes, deveria, mas né, nem tudo que deveria pode estar. Provavelmente já vai estar agora também na aula 1 e 2, tá certo? E se você estiver gostando, tiver com alguma dúvida, Vitor, você passou muito rápido sobre esse tema, escreve aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para a gente criar esse conteúdo com cada vez mais qualidades para você, tá certo? É isso, tô indo nessa, um grande abraço, se inscreveu no canal, não se inscreveu, dá like, e é isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.